morning. Bom dia. We're going to turn to Acts chapter 2 and verse 36. Nós vamos para Atos, capítulo 2, versículo 36. Atos, capítulo 2, versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Then Luke chapter 6 Agora, Lucas, capítulo 6, and verse 46. versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Then Matthew chapter 7, Agora, Mateus, capítulo 7, verses 21 to 23. versículos 21 até 23. Mateus, capítulo 7, 21 até 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. And finally, John chapter 10 E finalmente, João capítulo 10, and verse 27. versículo 27. João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Okay, Jesus says, why do you call me Lord, Lord, and do not do the things that I say? Então, Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem as coisas que eu vos digo? I want us to think about what it means to follow the Lord. Gostaria que nós pensássemos o que significa seguir o Senhor. Because it is possible to say that Jesus is Lord and yet not do what he says. Porque é possível dizer que Jesus é Senhor e ainda assim não fazer aquilo que Ele diz. Jesus says about such people, depart from me, I never knew you. Ele diz a essas pessoas, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. You were never one of my sheep. Vocês nunca foram minhas ovelhas. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas seguem-me. But you were never one of my sheep. Mas vocês nunca foram vocês nunca foram minhas ovelhas. If we are a disciple of Jesus Christ, then we follow the Lord. Se nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós seguimos o Senhor. We hear his voice. Nós ouvimos a voz dele. Are you listening to the voice of the Lord? Tu estás a ouvir a voz do Senhor. And so I want to continue what we were talking about yesterday. Então eu gostaria de continuar aquilo que nós começamos a falar ontem. Yesterday we were talking about the preeminence of Christ in the believer's life. Ontem nós começamos a falar sobre a preeminência, a primazia de Jesus Cristo na vida do crente. Or we could say that we were talking about the lordship of Christ. Ou então nós poderíamos falar, ou falamos acerca do senhorio de Jesus. If Jesus is Lord, then he is preeminent. Então, se Jesus é o Senhor, então Ele é preeminente. He is to have the first place in our life. Ele deve ter o primeiro lugar nas nossas vidas. And yesterday, the first thing we thought about was what Pharaoh said. E ontem a primeira coisa que nós pensamos foi naquilo que Faraó disse. He says to Moses, who is the Lord that I should obey him? Ele disse a Moisés, quem é o Senhor para que eu lhe deva obedecer? Why should I listen to him? Por que é que eu deveria ouvi-lo? And God responded by showing Pharaoh who he is. E Deus respondeu dizendo
a Faraó quem Deus era, como ele era. And after the third or fourth plague, the Egyptian wise men said, "This is the finger of God." E entre a terceira ou quarta praga, os egípcios disseram, os magos disseram, isto tem o dedo de Deus. We cannot deny it anymore. Nós não podemos mais negá-lo. Our eyes are open and we now know who the Lord is. Os nossos olhos estão abertos e agora nós sabemos quem o Senhor é. Unfortunately, Pharaoh hardened his heart Mas infelizmente, Faraó endureceu o seu coração and would not obey the Lord. e não obedeceu ao Senhor. Today, people ask the same question: who is the Lord? Hoje as pessoas fazem a mesma Why pergunta. should I Quem é o listen Senhor? to him? Por que eu devo ouvi-lo? There's so many voices in this world, Há tantas vozes neste mundo. and so many voices which seem logical to follow and listen to. Há tantas vozes que parecem lógicas que nós devemos seguir. Parece lógico seguir essas vozes. Why should I follow the Lord? Por que é que eu devo seguir o Senhor? Who is he? Quem é? And Paul says in Colossians chapter 1, E Paulo diz em Colossenses capítulo 1, he is the image of the invisible God. ele é a imagem do Deus invisível. He's talking about Ele Jesus. está a falar de Jesus. He's talking about Jesus, who is the Lord. Ele está a falar de Jesus, que é o Senhor. He is the image of the invisible God. Ele é a imagem do Deus The invisível. firstborn of all creation. O primeiro de toda a criação. By him, all things were created, Por ele, através dele, todas as coisas foram and they were criadas. created for him. E tudo foi criado para ele. And he is the head of all things. E ele é o cabeça de todas as And coisas. he is the head of the church. E ele é o cabeça da igreja. That's who Jesus is. Isso é quem Jesus é. That's who the Lord is. Isso é quem o Senhor é. He's in a position of authority. Ele está numa posição de He autoridade. is the creator. Ele é o Criador. He is the sustainer of this universe. Ele é o sustentador deste universo. And he is the judge of all men. E ele é o juiz de toda a So humanidade. he's in a position of authority. Então ele está numa posição de autoridade. That's who the Lord is. Isso é quem o Senhor é. But what kind of authority does he have? Mas que tipo de autoridade é que ele tem? How does he use his authority? Como é que ele usa a sua autoridade? Does he use it like a tyrant or a dictator? Será que ele usa essa autoridade como um tirano ou um ditador? Or is he a kind ruler? Ou ele é um governante gentil? Is he fair? Ele é justo? Is he someone who can be trusted? Será que ele é alguém em quem se possa confiar? Is he just? Será que ele é reto, justo? Does he show mercy? Será que ele mostra misericórdia? What kind of Lord is it? Que tipo de Senhor é que ele é? And Paul tells us in Philippians chapter 2 E Paulo diz-nos em Filipenses capítulo 2 that he humbled himself. que ele se humilhou a si mesmo, He became a man. que ele se tornou um homem. And that was humbling. Isso é For the humilhante. God of the universe, the creator, to take on a body of a man. O Deus do universo, o Criador, a tornar-se e assumir a forma de um corpo de homem, It was a risk that he took. foi um risco que ele teve. Maybe his creatures would not love him. Talvez as suas criaturas não o amassem, Maybe they would not see his kindness. talvez não vissem a sua gentileza, a sua But he bondade, became a man, mas ele tornou-se um homem. and he humbled himself more. E ele humilhou-se ainda mais. He wasn't the richest man on earth. E ele não foi o homem mais rico na terra. He should have been. Ele poderia ter sido. He's the creator of all. Ele é o criador de todas as coisas. But mankind did not give him a palace to live in. Mas a humanidade não lhe deu um palácio para ele viver. He didn't have a place to live. Ele nem sequer tinha um lugar para He was viver. born into a family that was very poor, Ele nasceu numa família que era muito pobre. and he lived in poverty. E ele viveu em pobreza. And he was despised and rejected by men. E ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. People did not want him. As pessoas não o queriam. They saw the good that he did, and they still did not want As him. pessoas viram o bem que ele fez, mas ainda assim não o queriam. One time, he healed a man who was possessed by demons. Uma vez ele curou um homem que estava possesso por demônio. There was a wild man, no one could tame him, control him, Havia ali um homem selvagem, ninguém o conseguia controlar. and the Lord healed him. E o Senhor curou. And you know what the people of the town said? E sabem o que as pessoas da cidade disseram? Leave us.
Deixa-nos. We don't want you here. Nós não queremos ouvir, não te Why queremos would you not aqui. want someone like that? Por que não querem alguém como eu? If he is able to help people, why would you not want him? Se ele é capaz de ajudar pessoas, por que não o queriam lá? But people did not want him. Mas as pessoas não o quiseram lá. They did not want his goodness. Não queriam a bondade dele. And they eventually crucified him. E, no fim das contas, acabaram até por crucificá-lo. And the Lord of glory died on a cross. Então, o Deus da glória morreu numa cruz. Why did he do that? Por que ele fez isso? Because he loved us. Porque ele amou-nos. He loved the people who rebelled against him. Ele amou as pessoas que se rebelaram contra ele. He loved the people who did not want him in their lives. Ele amou as pessoas que não o queriam nas suas vidas. He won some hearts Ele amou alguns corações because there were some people who saw how kind he was. porque ele viu, porque algumas pessoas viram quão gentil ele era. This is what love does. É isto que o amor faz. Love gives his life O amor dá a sua vida for people who don't deserve it, por pessoas que não merecem, for people who are rebellious, por pessoas que são rebeldes, for people who are sinners. por pessoas que são He pecadores. gave his life for you and for me. Ele deu a sua vida por ti e por mim. He humbled himself. Ele humilhou-se He a si became a mesmo. servant, Ele tornou-se um servo and he serves us. e ele serve. That's the character of the Lord. Esse é o caráter do Senhor. So we have his high position, his authority, Então nós temos a posição, a And we grande have posição his- de sua autoridade. and we have his character. E temos o seu caráter. A wonderful, wonderful man. Homem maravilhoso. He is God incarnate, É Deus encarnado. and he is the Lord. E Ele é o Senhor. Who is the Lord that I should obey him? Então quem é o Senhor que eu devo obedecer? This is who the Lord is. Este é quem o Senhor é. And then yesterday we talked about how he is Lord of all. Então ontem nós falamos sobre como o Senhor é o Senhor de todo. He's not just Lord of Israel. Ele não é apenas o Senhor de Israel. He's not just Lord of believers. Ele também não é apenas o Senhor dos crentes. He's Lord over all creation. Ele é o Senhor sobre toda a criação. Every knee shall bow. Todo joelho se deve Every dobrar. tongue will one day confess that Jesus is Lord, Toda a língua um dia vai confessar que Jesus é o Senhor. to the glory of God the Father. Para a glória de Deus o Pai. All of creation was made for him. Toda a criação foi feita para Ele. We were created to bring glory to Nós him. fomos feitos, nós fomos criados para trazer glória. But instead of bringing glory to him, we have been bringing glory to ourselves. Mas em vez de lhe dar glória, nós estamos a querer a glória para nós mesmos. We want people to see how good we are. Nós queremos que as pessoas vejam quão bons We nós somos. want people to be impressed by the things we do and say. Nós queremos que as pessoas fiquem impressionadas com as coisas que nós We fazemos e want people to dizemos. say good things about us. Nós queremos que as pessoas digam coisas boas acerca de nós. And we bring glory to Então ourselves nós trazemos glória para nós, instead of bringing glory to God. em vez de trazer glória a Deus. This is what sin has done. Foi isto que o pecado fez. And mankind in general has not brought glory to God, Então, de uma forma geral, a humanidade não traz glória a Deus. but he created us Mas Ele criou-nos so that we would glorify him. para que, de alguma forma, nós o glorifiquemos. But the Lord Jesus Christ died to save people from their sins. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu para libertar as pessoas dos seus pecados. He wants to save people who are lost. Ele quer salvar pessoas que estão perdidas. He wants to bring people back to God. Ele quer trazer as pessoas de novo para Deus. Why does he want to do that? Por que Ele quer fazer isso? Just because he's kind? Só porque Ele é gentil? Why did God want to save people? Por que Ele quer salvar? Por que Deus quer salvar pessoas? The answer in the Bible is very clear, A resposta na Bíblia é muito clara, but it's very difficult for me to understand. mas é muito difícil para eu entender. See, God's desire is to have fellowship with me. O desejo de Deus é ter comunhão comigo. He wants to spend time with me, Ele quer passar tempo comigo, with you. contigo. He wants to enjoy your life. Ele quer desfrutar da tua vida. He wants us to enjoy him too. Ele também quer que nós desfrutemos dele. And I can understand that God would want me to enjoy him. E eu não entendo como é que Deus quer que eu desfrute dele.
but it's hard for me to understand why God wants to enjoy me. É fácil eu entender que Deus quer que eu desfrute dele, mas é difícil entender como é que ele quer desfrutar dele. Is it possible for God to enjoy my life? Será que é possível que Deus tenha prazer, gosta da minha vida? There are many people on earth who want nothing to do with me. Há muita gente na Terra que não quer nada comigo. They don't think anything special about me. Não pensam nada de especial acerca de mim. They might say that I'm boring, Até podem dizer que eu sou chato. or I'm not very talkative, Ou eu não sou uma pessoa muito conversadora. or I'm not interested in the things that they're interested Ou eu in. não estou interessado nas coisas que elas estão interessadas. And for all kinds of reasons, people might say that my character, they don't like my character. E por muitas razões, as pessoas podem conhecer o meu caráter e dizer que não gostam do meu And caráter. so there are a lot of people who don't want to spend time with me. Então há muita gente que não quer passar tempo comigo. Sometimes my family doesn't want to spend time Às with me. vezes a minha família não quer passar tempo comigo. And I guess I can understand that. E eu até posso imaginar por que elas não querem. I'm not a perfect Eu person. não sou uma pessoa perfeita. And there are faults with me which maybe you can't see, but my family can see. There are faults, there are problems with me. Há problemas comigo e a minha família conhece e por isso não quer passar tempo comigo. And so I can look good to other people, but to the people who know me best, they know I'm a sinner. Eu até posso parecer bem aos olhos de muita gente e de outras pessoas, mas a minha família, que me conhece muito bem, sabe que eu sou pecador. And they know my character is ugly. As pessoas, a minha família sabe que o meu caráter não é bonito, é feio. And so I can understand why people would go away from me. E eu entendo porque que há pessoas que se afastam de mim. But not God. Mas não Deus. He wants to be near me. Ele quer estar perto de mim. He wants to enjoy my life. Ele quer desfrutar da minha He vida. wants to spend time with Ele me. quer passar tempo comigo. And that's why he saves people. É por isso que ele salva pessoas. To reconcile us back to God. Para as reconciliar consigo. To change my life. Para mudar a minha vida. And he has done that. E ele fez isso. And Tem he feito isso. continues to E change my life. continua a mudar a minha He vida. continues to make me more holy. E continua a fazer com que eu seja mais santo. Holiness is a difficult thing. Santidade é uma coisa difícil. Jesus Christ and God dwells in light, Jesus Cristo, Deus vive em luz, but people dwell in darkness. mas pessoas vivem na escuridão. And the light of the world comes, E a luz do mundo vem, and some people don't like the light shining on their e lives. algumas pessoas não gostam que a luz brilhe nas suas vidas. Turn off that light, Desliga essa luz, because you see when the light is on, you see how ugly your character is. porque quando a luz está ligada, tu vês quão feio é o teu caráter. But then there are others who are attracted to the light. Mas também há outros que são atraídos à luz. They also know that their character is ugly, Eles também sabem que o seu caráter é feio, but the light is beautiful. mas a luz é linda. And they walk in the light. E andam na luz. See, we can do that when we're saved. Sabem, nós podemos fazer isso quando somos Jesus salvos. Christ came to save us from our sins. Jesus Cristo veio para nos libertar, para We nos cry salvar out dos nossos pecados. We cry out to God for E salvation. nós clamamos a Deus por salvação. I need forgiveness, Eu preciso de perdão, but I need more than mas forgiveness. eu preciso mais do que I perdão. need salvation. Eu preciso de salvação. Save me from my sins. Salva-me dos meus pecados. And God immediately, because of the work of Jesus Christ, saves me E imediatamente Deus, por causa da obra de Jesus Cristo, Ele salva-me. and makes me a child of God. E faz-me um filho dele. And He starts to change my life. E começa a mudar a minha vida. I had 3 sisters growing up, Eu cresci com 3 irmãs and they grew up in the 1980s. e foi nos anos 80. I don't know what the culture in Portugal was like, but I can tell you something about American culture in the 1980s. Eu não sei como é que a cultura portuguesa era na altura, mas eu posso falar um pouco da cultura americana dessa época. Young girls like to wear their hair straight up. As meninas, as raparigas gostavam de usar o cabelo esticado para cima, Of course, that's not natural. uma coisa que não é natural. So to do that, they have to spray their hair. Então, para isso acontecer, uma vez que não é So natural, that foi que pôr muita laca it would be straight up. para que o cabelo ficasse espetado.
And every morning I would be in the kitchen eating my cereal, eating my Então, breakfast. todas as manhãs eu estava na cozinha a comer os meus cereais, meu pequeno And they would almoço, stand in front of a mirror spraying their hair. e elas estavam à frente do espelho a pôr laca no cabelo. And a cloud of hairspray would come into the E kitchen uma nuvem de laca vinha para a cozinha. and would settle over my breakfast. E ficava ali em cima do meu pequeno almoço. Every morning they would come down and look in the mirror Todas as manhãs vinham até à frente do espelho and say, "My, how beautiful we look." e perguntavam-se quão bonita é que eu estou. So what did the brothers do? Então o que é que os irmãos fazem? They turned on the light. Eles acendem a luz. And now they didn't look so beautiful E anymore. agora já não parecem assim tão bonitas. And so they started the ritual of painting their face and putting chemicals on their face. Então começaram o ritual de pintar o seu rosto, pôr químicos no seu It rosto. would take 1 hour, Isso sometimes 2 demora uma hours. hora, às vezes 2 horas. They had a lot of work to E do. elas tinham muito trabalho para But when fazer. it was all done, they could look in the mirror and say, "My, how beautiful we look." Então, quando acabava aquele trabalho, perguntava-se, então, quão bonita é que nós estamos? So what did the brothers do? Então, o que é que os irmãos fazem? They bought their sisters a mirror that magnifies the face 100 times. Então, eles compravam um espelho que aumentava 1000 vezes para mostrar bem o rosto. And so they would take their beautiful face and put it in front of that mirror, Então, eles pegavam o seu rosto lindo e punham à frente daquele espelho. and they would say, "We're not as beautiful as we think." E elas diziam, afinal, não somos assim tão bonitas como pensavam. The more the light shines, the more you see the blemishes. Quanto mais a luz brilha, mais nós vemos as nossas imperfeições. And it's the same in the spiritual. E é assim também na vida espiritual. God dwells in light, Deus habita em luz. and He invites us to come into the light, E Ele convida-nos a vir para a luz. to walk with Him. Andar com Ele. And when we do that, we see the uniqueness of our character. E quando fazemos isso, nós vemos a feiura do nosso caráter. But He changes our character, Mas Ele muda o nosso and He caráter. makes us more beautiful. E Ele faz com que sejamos mais bonitos. And He invites us to walk further into the light. E convida-nos a andar mais And the profundamente, more- mais adiante na The more luz. we walk into the light, the more blemishes we see. E quanto mais andamos na luz, mais imperfeições nós vemos. And so, for me, it appears to me that I'm getting uglier E ó, para mim, parece que eu estou a ficar cada vez mais feio. because I'm seeing things in my character I never saw before. Porque eu comecei a ver coisas no meu caráter que eu nunca tinha visto antes. But in reality, I'm getting more beautiful. Mas na realidade eu estou a ficar mais bonito. But when we walk with the Lord, He changes our lives. Porque à medida que nós andamos com o Senhor, Ele muda as nossas vidas. And we are to walk with Him. E nós devemos andar com Ele. And as He changes us, it brings glory to God E à medida que Ele nos muda, isso traz glória para Deus. and joy to us. E traz-nos alegria a nós. And we enjoy fellowship together. E nós desfrutamos de comunhão juntos. It's amazing that God wants to fellowship with us. É impressionante. Saber que Deus quer ter comunhão conosco. We are to bring glory to Him. Nós devemos dar-lhe glória, trazer glória a Ele. And then yesterday I talked about how He is Lord over all believers. Ontem falei sobre como Deus é Senhor sobre todos os crentes. You remember yesterday we turned to Romans chapter 14, where we all must appear before the judgment seat of Christ. Lembram, ontem nós abrimos em Romanos 14 e nós lemos como todos deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. One day the believer will stand before God, Dia o crente estará diante de Deus. and the Lord Jesus will look into your eyes and my eyes. E o Senhor Jesus vai olhar para os teus olhos e para os meus olhos. What do you think He's going to say to you? O que é que tu pensas que Ele te vai dizer? What do you hope He says? O que é que tu esperas que Ele te diga? I hope He says to me, "Well done, good and faithful servant." Eu espero que Ele diga, bem está, servo bom e fiel. He's not going to say that to everyone. Eu sei que Ele não vai dizer isso a todos. Wouldn't you like it if He said that to you? Então não gostarias que Ele te dissesse isso a ti? You know, the greatest moment of our lives, I think, is going to be that moment when we stare into His eyes. O maior momento, eu creio que o maior momento da nossa vida vai ser esse momento em que vamos estar Face diante to dos seus face olhos, with face a Christ, face, my Savior. com Cristo, meu Salvador. What is He going to say? E o que é que Ele vai dizer? Of course, He will love us all. É claro que Ele ama-nos a todos.
That's the kind of God He is. Esse é o tipo de Deus que Ele é. But wouldn't it be nice to hear Him saying, "Well done"? Mas não seria muito bom ouvi-lo dizer bem-estar, servo? We should live for that day. Nós devemos viver para We esse dia. all must appear before Him as a judge. Porque todos irão comparecer diante dele e ele como juiz. He's our Lord. Ele é o nosso And so Senhor. when we live our lives here, we should live wisely. E enquanto vivemos a vida aqui, nós devemos vivê-la de uma forma How sábia. should we live our lives? Como devemos viver as It nossas should vidas? be godly. Deve ser uma vida We should be piedosa, holy. santa. We should work on being godly. Nós devemos trabalhar na piedade e And sermos as we piedosos. do that, we will suffer many things. E à medida que nós vamos fazer isso, vamos fazendo isso, nós vamos sofrer muitas coisas. There will be sacrifices we will make because of choices to live godly. Há sacrifícios que nós vamos fazer por escolher viver de uma forma piedosa, que agrada a Deus. But we ought to live godly because one day we will appear before the Mas nós judgment temos of que Christ. viver uma vida piedosa, porque um dia estaremos na presença de Jesus Cristo. But here now, today, we have read this verse. You call me Lord, Lord, but you do not do the things that I say. Hoje nós lemos este versículo que diz, Senhor, Senhor, alguns chamam Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu digo. And it's very clear in Matthew chapter 7 that not everyone who says, Lord, Lord, will enter into the kingdom Está of heaven. muito claro em Mateus capítulo 7 que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino Some dos céus. people will stand before God one day and say, but Lord, didn't I prophesy in E your name? algumas pessoas vão estar diante dele e vão dizer, mas Senhor, eu não profetizei em teu Didn't nome, I do things for you? eu não fiz coisas para ti, Didn't I serve you? eu não te servi, Didn't I go to church? eu não fui à igreja, Didn't I do good work? eu não fiz coisas boas. How can you not accept me if I've been doing things for you? Como é que tu podes não me aceitar se eu fiz coisas boas para ti? And the Lord will say, depart from me, I never knew you. O Senhor dirá, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. In Matthew 7:23, he adds, depart from me, you who practice lawlessness. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, ele diz, e ele acrescenta, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. So it's possible to do good works and yet be practicing lawlessness. Então é possível praticar boas ações e ainda assim estar a praticar a iniquidade. It's possible to read the Bible, to go to church, and practice lawlessness. É possível ir à igreja, ler a Bíblia e ainda assim praticar a iniquidade. It's possible to serve God and yet be practicing lawlessness. Possível, It's possible to serve God. é possível estar a servir a Deus e ainda assim praticar iniquidades. It's possible because we read it here in Matthew chapter 7. É possível porque nós acabamos de ler isso aqui no capítulo 7 de Mateus. So, what does it mean to have Jesus as Lord? Então, o que é que significa ter Jesus como Senhor? I think there's going to be many surprises in heaven. Eu acredito que vai haver muitas surpresas no céu. I think there are many people who go to church who will not be in heaven. Eu acredito que há muitas pessoas que vão à igreja e que não vão estar no céu. I think there will be people who we thought should not be there, and we'll be surprised that they are there. Eu acredito que há muitas pessoas que nós achamos que não deveriam estar lá e elas vão estar lá. You see, humans have this ability to put on masks, Sabem, os humanos têm esta habilidade de pôr máscaras to show people that we are somebody when we are nobody, para mostrar às pessoas que somos alguém que nós não somos esse alguém. to look holy but not be holy, Para ser santo, mas não ser santo. to appear to be humble but not be humble, Aparentar ser humilde, mas não ser humilde. to appear to be a Christian and yet not be a Christian. Parecer ser um cristão, mas não ser um cristão. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. What does it mean to have Jesus as Lord? O que é que significa ter Jesus como Senhor? First, it means we surrender to Him and we serve Him. Em primeiro lugar, significa render-se a Ele e servi-lo. Salvation is about surrendering
to the Lord Jesus. Salvação tem a ver com render-se a Jesus Cristo. Mankind is in rebellion against God. A humanidade está em rebeldia contra Deus. Some people think that there are some who are just wicked and others who are not so bad. As pessoas pensam que existe um grupo de pessoas que são iníquas, são más, e há outro grupo que não é assim tão mau. The wicked deserve to go to hell. Então, os ímpios merecem ir para o inferno. But this other group, they're not so bad people. Mas esse outro grupo que não é assim tão má, não são assim tão más We can pessoas, say that they're good. nós até podemos dizer que são pessoas boas, They're moral people. são pessoas com moral, They don't do bad things. não fazem coisas más, And yet the Bible says that they also are going to hell. mas a Bíblia diz que esses também vão para o inferno. How can that be? Como é que isso pode ser? Because both groups have something in common. Porque ambos os grupos têm algo em comum. They're living life without God. Estão a viver uma vida sem Deus. They leave God out. Deixaram Deus de fora. And so there are some good people in this world who just leave God out of their lives. Então, existem algumas pessoas neste mundo que deixam Deus de fora das suas They vidas. don't want to hear His voice. Não querem ouvir a voz dele. They're not necessarily against God. Não são necessariamente contra Deus, They just don't want anything to do with God. mas não querem nada, não querem ter nada a ver com ele. They have a nice life. Têm uma vida boa, They're good people. são pessoas boas. They know something about morality. Sabem alguma coisa acerca de moralidade, They help others. ajudam outros, But they do it all leaving God out. mas fazem todas essas coisas deixando Deus de fora. Jesus says, "My sheep hear my voice, and I know them, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. and they follow me." E elas seguem. You can't call yourself a Christian if you're not listening to His voice. Tu não te podes chamar cristão se tu não ouves a voz dele. How do we listen to His voice? Como é que nós ouvimos a voz dele? I remember hearing one preacher who, after he finished his sermon, he was standing at the back of the church. Eu lembro uma vez de ouvir um pastor, um pregador, que depois de pregar, ele estava lá no fundo da igreja. And someone came to that door and said, "I feel so sorry for you." E alguém chegou até ele e foi ter com ele e disse: eu sinto tanta pena de ti. To hear God's voice, you have to read the Bible. Para ouvir a voz de Deus, tu tens que ler a Bíblia. And this person said, "I don't have to read the Bible. E esta pessoa disse: eu não tenho que ler a Bíblia. I hear His voice audibly. Eu ouço a voz dele de forma audível. And He speaks to me and tells me what to do." E ele fala comigo e diz o que é que eu tenho que fazer. I heard of another man who had an angel sitting on this shoulder and another one sitting on this shoulder. E eu ouvia uma história acerca de um outro homem que tinha um anjo sentado neste ombro e outro anjo sentado no And outro these ombro. angels had names. E estes anjos tinham nomes. And the man told me that they guide his life. E esse homem contou-me que estes anjos guiavam a sua vida. I don't know what you think about it. Eu não sei o que vocês pensam acerca disso. One thing I know, Mas uma coisa eu sei. God speaks through His Word. Deus fala através da sua palavra. And He has given us His Word to read and to listen to. E Ele deu-nos a palavra para lermos e para ouvir. And everything we need for life and godliness is found in His Word. E tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade, nós podemos encontrar na I've sua learned palavra. many things in my life. Eu já ouvi muita coisa na minha vida, But the greatest thing that I have learned is the power of the Word of God. mas a coisa mais preciosa que eu aprendi é acerca do poder da palavra de It Deus. changes lives. Muda vidas. I think that's one of the reasons why this book is the only book you can offer to people. Eu acredito que este é o único livro que tu podes oferecer às And pessoas. people will react by saying, "I don't want to touch that book." E as pessoas vão dizer e vão reagir: eu não quero tocar nesse livro. What's wrong with the book? Mas o que é errado com o livro? You don't believe it's a living book. Tu não acreditas que é um livro vivo. You don't believe in this book. Tu não acreditas nesse livro. So what's wrong with touching it? Então o que está de errado em What's wrong tocá-lo? with opening it and reading O que it? está de errado em abri-lo e lê-lo? So much of history and so much of the world is influenced by this book.
Tanto da história, tanto do mundo foi influenciado por If este you livro. want to understand and bring peace to this world, you should understand what people are reading. Se tu queres entender este mundo e trazer paz para este mundo, tu deves entender o que é que as pessoas estão a So ler. why not read it? Então, por que não o vais ler? Many people do not want to read this book. Muitas pessoas não querem ler este livro. Why? Por quê? Because they're afraid. Porque têm medo. They're afraid that this book is going to change their lives. Têm medo que este livro mude as suas vidas. They don't want their lives changed. Não querem as suas vidas mudadas. God speaks through His Word. Deus fala através da sua palavra. We're living in a generation where Christians do not read the Word of God. Nós vivemos numa geração em que cristãos não leem a palavra de Deus. Where Christians are ignorant of what the Bible says. Na qual cristãos são ignorantes acerca do que a Bíblia diz. This is true all over the world. Isto é verdade em todo o mundo. How can it be true? Como é que isto pode ser verdade? My sheep hear my voice and I know them and they follow me. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me If seguem. we're not listening to His voice, how can we say that we're following Him? Se nós não estamos a ouvir a voz dele, como é que podemos dizer que estamos a segui-lo? It is possible to come to church and not be a Christian. É possível estar a vir à igreja e não ser um cristão. You don't become a Christian by reading God's Word. Tu não te tornas um cristão ao ler, só por You ler a become a Bíblia. Christian by crying out to God, Tornas-te um cristão clamando a Deus, save me from my sins. dizendo, salva-me What's dos meus the pecados. implication of that prayer? Qual é a implicação dessa oração? The implication is I know that I'm a sinner. A implicação é que tu sabes, é que eu sei que eu sou um pecador. And I know sin has separated me from God. E eu sei que o pecado me separou de Deus. I know sin is leading me away from God forever. E sei que o pecado está a afastar-me de Deus para sempre. And there's nothing I can do about it. E não há nada que eu possa fazer acerca disso. I don't possess the power to change. Eu não tenho o poder para mudar. I don't even have the desire to Eu nem change. sequer tenho o desejo de mudar. But I wish I had that Mas desire. quem me dera ter esse desejo. I am hopelessly lost. Eu estou sem esperança, estou perdido e sem esperança. And I need a Savior. E eu preciso de um Salvador. And in God's Word, we learn that there is a Savior. E na palavra de Deus nós aprendemos que há um Salvador. Praise God that Jesus saves people from their sins. Louvado seja o Senhor, porque Ele salva pessoas dos seus pecados. Will He save me? Será que Ele me vai salvar? Maybe I can understand how He can save you. Talvez eu consiga entender como Ele te vai salvar a ti. But can He save me? Mas será que Ele me pode salvar a mim? There's a man in Poland, a friend of mine. Há um homem na Polónia, um amigo meu. One day he called me up in America Dia ele ligou-me lá para a América and he asked me a question. e ele fez-me uma pergunta. What is the unpardonable sin? Qual é o pecado imperdoável? I told him that it was a good question, Eu disse-lhe que essa era uma boa pergunta. that it was a holiday in America and I didn't really have time to answer at that moment. Era feriado nesse dia na América e eu não tinha tempo para responder aquela I pergunta. asked him Naquele if I momento. could call a few days later Eu perguntei se eu poderia ligar-lhe alguns dias depois. and he said no, Ele disse, não, I need an answer now. eu preciso de uma resposta agora. This man could not forgive himself for the things that he had done. Este homem não conseguia perdoar-se a si mesmo pelas coisas que ele já tinha feito. How can God forgive me if I can't forgive myself? Como é que Deus pode me perdoar se eu não me perdoo a mim mesmo? The wonderful thing about God is He forgives all our sin. A coisa maravilhosa sobre o nosso Deus é que Ele perdoa todos os nossos No pecados. matter how far we have gone, Não importa quão longe nós já andamos. He is able to save all. Ele é capaz de salvar todos. All people who come to Him. Todas as pessoas que vêm até Ele. So He invites us to come Então Ele está a convidar-nos a vir and receive eternal life. e receber a vida eterna. Cry out to God, save me. Nós clamamos a Deus e dizemos, salva-me. Save me from my sin. Salva-me dos meus pecados. Remember the story in the Gospels when Jesus was observing two people in the temple. Lembram-se da história nos Evangelhos quando Jesus estava a observar duas pessoas no templo. There was the religious leader. He said, God, I'm so glad I'm not like other people.
Havia lá aquele líder religioso que dizia: Senhor, eu dou-te graças porque eu não sou como as outras pessoas. God didn't hear his prayer. E Deus não ouviu essa oração. Then there was another man E depois havia um outro homem who wouldn't even look up que nem sequer olhava para cima. and cried, God, be merciful to me, a sinner. E ele clamava a Deus e dizia: Senhor, seja propício a mim, que eu sou God pecador. heard that prayer. E Deus ouviu essa oração. God loves to be merciful to sinners. Deus gosta de ser misericordioso com His pecadores. mercy came into my life, A sua misericórdia veio para a minha vida into the lives of many of you. e para a vida de muitos de vocês. God is a saving God, Deus é um Deus salvador. and we find out about his salvation in the Word of God. E nós aprendemos sobre a sua salvação na sua palavra. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas seguem. So we listen to God's Word. Então, nós ouvimos a palavra de In Deus. Psalm 119:11, E no Salmo 119, versículo 11, we read, Your Word I hide in my heart, so I will not sin against you. e nós lemos: a tua palavra, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. So here's the question. Então, aqui está a pergunta. Do you want to sin against God? Tu queres pecar contra Deus? I hope not. Eu espero que não. That's why we cried, Save me from my sins. É por isso que nós clamamos e pedimos: Deus, salva-me dos Can meus God pecados. save me from my sins? Será que Deus me pode salvar dos meus Of pecados? course he can. Claro que sim. The Word of God teaches us that he can. A palavra de Deus ensina que Ele And I believe the promises of E God. eu acredito nas promessas de Deus. Only this God keeps promises. Apenas este Deus guarda e mantém promessas. Trust him. Eu posso confiar nele. He can save people from sin. E Ele consegue salvar pessoas dos pecados. He says, Follow me. E Ele diz: segue-me. Oh, wait a minute, God. Mas espera aí, Deus. Maybe you misunderstood. Mas what I said. talvez há alguma coisa aqui que não esteja bem entendida. I'm not interested in following. Eu não estou interessado em seguir. I'm interested in being saved. Eu só estou interessado em ser salvo. See, I want to go to heaven. Então, vê se entende. Eu quero ir I para o want to céu. live in paradise Eu forever. quero viver no paraíso para sempre. But I don't want to follow you. Mas eu não quero te seguir. I want to live my life, Eu quero viver a minha vida. my way, Da minha maneira. my will. A minha vontade. I don't want you in my life. Eu não te quero na minha vida. But when life is over, then I want to be in your home. Mas quando a vida acabar, eu quero estar na tua casa. And if the home is really going to be great, E como eu sei que a tua casa será realmente grande, maravilhosa, then you, God, live on one side of the home, então Deus vive num canto da casa and I'll live on the other e eu side, vou viver no outro and canto. we don't need to talk to each Nós não other. precisamos falar um com o outro. You'll be busy doing other things. Tu vais estar ocupado com outras coisas. That's what a lot of people want. É isso que muita gente That's quer. not salvation. Mas isso não é salvação. My sheep hear my voice, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. and I know them, E eu Jesus said. conheço-as, Jesus. Does God know you? Será que Deus conhece? Does Jesus know you? Será que Jesus conhece-te? Do you know him? Tu conheces? Jesus says, I know them, Jesus diz: eu conheço. and they follow me. E eles seguem-me. How can you call me Lord and do not do the things that Como I é que tu say? podes me chamar de Senhor e não fazer as coisas que eu te mando fazer? How can you call me Lord if you're not willing to listen to Como é me? que tu me podes chamar Senhor se não estás disposto a ouvir-me? We read yesterday in Isaiah 45. Nós lemos ontem Isaías 45. Cyrus was a man, a leader, a king, the founder of the Persian Empire. Ciro, um homem, um rei, fundador do Império Persa. He did not know the Lord, Ele não conhecia o Senhor, but the Lord used him in his generation. mas o Senhor usou na sua geração. And then we read in Isaiah 45, my people, the people of Israel, they don't listen to me. E nós lemos em Isaías 45, Deus a dizer: o meu povo, Israel, não me ouve. Why do my people resist me? Por que que o meu povo me resiste? The same question can be asked today. A mesma pergunta poderia ser feita hoje. Why do we resist the Lord? Por que que nós resistimos ao Senhor? Why don't we read his word? Por que que nós não lemos a palavra dele? Why don't we draw near to him and get to know him Por more? que que nós não nos aproximamos dele e queremos mais da palavra dele? Christian is to know Christ O cristão deve conhecer Cristo and to make him known to others. e torná-lo conhecido para o outro.
That is what Christianity is all about. O cristianismo é isto. Isto é cristianismo. I'm in love. Eu estou apaixonado I'm in love with Jesus Christ. por Jesus Cristo. And I want everyone to know it. E eu quero que toda a gente saiba isso. He has saved me. Ele salvou-me. And I honor him for that. E eu honro por isso. He has created me. Ele criou-me. And I honor him for that. E eu quero honrá-lo por isso. But I honor him also because he's just a wonderful, wonderful man. Mas eu quero honrá-lo também porque ele é um homem maravilhoso. So we are to listen to God's word. Então nós devemos ouvir a palavra de Deus. And we are to abide in E Christ. devemos permanecer em Cristo. John 15 talks about abiding in João Christ. 15 fala acerca de permanecer em Spending Cristo. time with Jesus Christ. Passar tempo com Jesus He is Cristo. a friend who will never leave you. Ele é um amigo que nunca te deixará. He'll go wherever you go. Ele vai para onde tu fores. Isn't that scary? Isso não é amedrontador? There are some places where if you go, you know he's not going to be happy. Há alguns lugares para onde tu vais, tu sabes que ele não ficaria feliz. And so we avoid those places because we know he's not going to Então, be happy. nós evitamos esses lugares porque sabemos que isso não vai deixá-lo feliz. We often have this idea, perhaps subconsciously, Frequentemente, nós temos essa ideia, às vezes inconscientemente. we wake up in the morning and we go and do our things. Nós acordamos de manhã e vamos fazer as nossas coisas. We go to school, we go to work, Nós vamos para a escola, vamos para o trabalho, we go play sport. vamos praticar um The desporto. Lord goes wherever we go. E o Senhor vai para onde nós vamos. We go to the concert, Vamos ao the concerto Lord goes to the concert. e Deus vai ao concerto. Wherever you go, he goes. Para onde nós vamos, Ele vai. Wouldn't it be nice if you woke up in the morning Não seria bom se nós acordássemos de manhã and you say to the Lord, e pudéssemos dizer ao Senhor: where do you want to go today? onde é que tu queres ir hoje? Let me follow you. Deixa-me seguir-te. What does the Lord like to do? O que é que o Senhor gosta de fazer? He likes to lead us in paths of righteousness. Ele for his gosta, name's sake. ele gosta de nos guiar pelos caminhos da justiça, pelo seu nome, por amor ao seu nome. He's guiding us out of sin. Ele guia-nos para longe do pecado. And we should be wanting to let him lead in our lives. E nós deveríamos desejar que Ele nos guiasse, nos orientasse nas nossas vidas. Of course, we have to go to work. É claro que nós temos que ir para o trabalho. Of course, there are things we have to do with our É families. claro que há coisas que nós temos que fazer com as nossas famílias. But we can do those things and still have in our mind, Lord, lead me in the paths of righteousness. Nós podemos fazer essas coisas e ainda assim pedir ao Senhor: Senhor, guia-me no caminho da justiça. We can open God's word and let him lead us in a knowledge of him. Nós podemos abrir as nossas Bíblias e pedir que o Senhor nos conduza no conhecimento de quem Ele é. We can talk to him. Nós podemos falar com Ele. Do you like to talk to the Lord? Tu gostas de falar com o Senhor? Oh, yes, I talk to him all the time. Sim, eu falo com Ele todo o There tempo. are things that I need. Sobre as coisas que eu So preciso. throughout the week, I create a shopping list of things Então, that I need. Durante a semana eu faço uma lista de compras das coisas que eu quero, que eu preciso. And so I come to the Lord and says, here's my list of things that I Então, need. depois eu aproximo do Senhor e digo: olha, Senhor, está aqui a lista das coisas que eu And preciso. if you don't need anything, E se tu não precisas de nada, well, you leave him alone, right? então tu deixas o Senhor para lá. Is that how you treat God? É assim que tu tratas Deus. Just coming to him because there's something you need from him? Só vens a Ele quando precisas de alguma coisa dele. It would make me sad if my children only talk to me when they needed something. Eu fico triste quando os meus filhos falam comigo só quando eles precisam de alguma coisa de mim. Dad, I love you. Pai, eu amo-te, Can we get some ice cream? mas posso comer gelado? Dad, I love you. Pai, eu amo-te, Can I borrow the car? podes me emprestar o carro? Is that what love is? É isso que o amor é. God wants to enjoy fellowship with us. Deus quer desfrutar de comunhão conosco. And so we need to learn what it means to abide in Christ. Nós precisamos aprender o que significa permanecer em Cristo. To just spend time with him Simplesmente passar tempo com Ele, so that we get to know each other para que nós possamos conhecer um ao outro, and we can trust each other more. para que confiemos um no outro mais e mais. Listening to the Lord means that we have a pilgrim character. Ouvir o Senhor significa que temos caráter de peregrino. If Jesus is Lord and he has saved our lives,
Se Jesus é Senhor e se Ele salvou as nossas We vidas, learn to walk in this world, but we're not part of this world. nós aprendemos que nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. We learn that the things of this world are not as nice as we thought. Nós aprendemos que as coisas deste mundo não são tão boas como nós achávamos que eram, pensávamos. We learn not to love this world. Nós aprendemos a não amar este mundo. Owning Christ as Lord means we surrender to Him and we serve Him. Em Cristo nós aprendemos, então, a nos rendermos a Ele e a servi-lo. His will, not mine, be done. A vontade dEle e não a minha que seja feita. Owning Christ as Lord means we follow Him. Ter Cristo como Senhor significa This is segui-lo. discipleship. This is abiding in Christ. Isto é discipulado, isto é And permanecer it em Cristo. leads to a friendship with Christ. E leva a uma amizade com Cristo. And see, He wants to be more than a Savior. Sabe, Ele quer ser mais do que um Salvador. He wants to be more than a high priest. Ele quer ser mais do que um sumo He sacerdote. wants to be a friend. Ele quer ser um amigo. He wants to be so close to us that He can call us a friend. Ele quer estar tão perto de nós que nos pode chamar amigo. Owning Christ as Lord means we learn as students. We learn from Him. O senhorio de Cristo significa que nós somos aprendizes, nós somos discípulos, nós estamos a aprender com Ele. We grow in our faith. We mature. Nós crescemos na nossa fé, tornamos-nos maduros. And eventually we become teachers. E finalmente, ao passar um tempo, nós tornamos-nos We're able- professores, We're able to teach others, capazes de ensinar outros, disciple them in the faith. discipulá-los na fé. This is what it means to have Jesus as Lord. Isso é o que significa ter Jesus como Senhor. Do we have a choice? Será que há escolha? John 10:27. João 10, 27. My sheep hear my voice, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. and I know them, Eu conheço-as and they follow me. e elas seguem. We don't have a choice. Nós não temos escolha. If Jesus is preeminent in our lives, Se Jesus está em primeiro lugar nas nossas vidas, then He has all of us, então Ele tem-nos a todos. the whole person. Todo tem-nos inteiro, por inteiro. He has our eyes. Ele tem os nossos olhos. We want to see Him. Nós queremos vê-lo. He has our ears. Ele tem os nossos ouvidos. We want to listen to Him. Nós queremos ouvi-lo. He has our mind. Ele tem a nossa mente. We want Him to occupy our mind. Nós queremos que Ele ocupe a nossa mente. He has our heart. Ele tem o nosso coração. We love Him far above anyone. Nós amamos-lo mais do que qualquer outra coisa. He has our hands. Ele tem as nossas mãos. Whatever we do it for Him. E o que quer que façamos, nós fazemos para Ele. He has our feet. Ele tem os nossos pés. We go where He wants us to go. Nós vamos aonde Ele quer que nós vamos. We're quick to go to places where the Lord's people are. Nós somos rápidos a ir para onde as pessoas de Deus estão. We're quick to go to places where we can tell others about Him. Nós somos rápidos a ir a lugares onde podemos falar dele a outras pessoas. He has our whole person. Ele tem-nos por inteiro. We belong to Him. Nós pertencemos a Ele. That's what it means to have Him as Lord. É isso que significa tê-lo como Senhor. Do we make mistakes? Será que nós fazemos erros? Cometemos Every day. todos os dias. Are we perfect? Somos perfeitos? No. Não, nós não somos. Do we still struggle with sin? Será que ainda lutamos com o pecado? Yes. Sim. Do we still rebel against the will of God? Será que muitas vezes ainda nos rebelamos contra a vontade de Deus? Unfortunately, yes. Infelizmente, sim. There are so many problems with us, Há tantos problemas connosco, but He's changing us. mas Ele está a mudar. And we make progress Estamos a fazer progresso because we follow Him. porque nós seguimos. That's what Christianity is all about. Isso é cristianismo. We don't become Christians by following Him, Nós não nos tornamos cristãos por segui-lo, but Christians follow Him. mas cristãos seguem-no. We don't become Christians by doing good works, Nós não nos tornamos cristãos por fazer boas obras, but Christians do good works. mas cristãos fazem.
Boas obras. Faith without works is dead. Fé sem obras está morta. If you claim to be a follower of Christ but you don't follow him, Se tu dizes que és um seguidor de Jesus how e can, não o you, segues, how can you be a follower of Christ? como é que tu podes ser um seguidor de Jesus? In this generation, we need to be listening to his voice and following him. Nesta geração, nós precisamos ouvir a voz dele e segui-lo. He is everything to the believer. Ele é tudo para o crente. He is that first place. Ele tem que ter o primeiro lugar. His life is my life. A vida dele é a minha vida. Without him, I can do nothing. Sem ele, eu não posso fazer nada. Without him, there's no salvation. Sem ele, não há salvação. Without him, there's no sanctification. Sem ele, não há santificação. Without him, there's no heaven. Sem ele, não há céu. Without him, there's no purpose for meeting together. Sem ele, não há um propósito para haver reuniões. He is our life. Ele é a nossa vida. And we hope that people will see that, E nós esperamos que as pessoas vejam isso. that we are followers of Christ. Que nós somos seguidores de Jesus. Amen. Amém. Amen.